O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento Unimed Serrana RJ, uma nova Unimed, crescida e cheia de vontade de cuidar de você. Friburgo Shopping, perfeito para você. Muitas novidades te esperam aqui. E Nova Mix Food Service, um mundo de oportunidade. Bom dia, bom dia, bom dia! Chega mais, seja bem-vindo. Toda manhã está começando nesta manhã de quarta-feira, juntinho com você aí de casa, trazendo muita coisa boa, muita informação. Portas da casa e do coração, né? Abertas com muita boa vontade para recebê-lo da melhor forma possível. Estamos ao vivo pela TV Zoom, canal 10 da RCA Company, pelo nosso aplicativo, que é só baixar gratuitamente no seu celular, pela sua lojinha, né, de aplicativos. Estamos ao vivo pelo nosso portal de notícias tvzoom.com.br e também ao vivo, agora novidade, pelo Instagram do Instituto Nova Mix. Então, a gente tá aí juntinho com você, onde você estiver. Em casa, viajando, no trabalho, né? Deu aquela folguinha para tomar um café. Então, vem tomar um café comigo, porque vale a pena e é muito bom dar uma relaxada. Respira fundo, você merece e precisa, não é mesmo? Merecemos. Tô assim hoje com uma carinha de... Funga, a alergia atacou de novo, aquela rinite chata, minha vontade é de sair coçando o nariz, mas faz parte, né? Esse tempo aí tá meio complicado. Aliás, ele começa, né, a dar aí uma aliviada, o sol parece que vai chegar a partir de amanhã. Vamos acompanhar a meteorologia, que parece que sim, e as chuvas estão trazendo algumas complicações para a região sudeste, né? Em algumas localidades, Brasilzão aí afora, muita chuva, a gente vê aí no Espírito Santo como é que está chovendo bastante e deixando até gente desabrigada e tudo mais. A gente pede chuva, né? Porque a gente está precisando muito de água, mas que ela venha com calma, né? Que ela venha aí com uma possibilidade de apenas encher os nossos reservatórios, nossos mananciais. Quer ver, ontem em São Paulo, por exemplo, o aeroporto de Guarulhos, que é o maior do Brasil, gente, fechou porque caiu um temporal em cima do aeroporto. Loucura, né? Mas faz parte aí dessa primavera-verão. E apesar de muita chuva, me parece que não vai ser o suficiente, pelo menos é o que a gente tem acompanhado aí no noticiário, que não vai ser o suficiente para encher os nossos reservatórios. Então, a gente continua economizando água, continua economizando luz, porque a nossa luz, né, vem a maioria das hidrelétricas, então é importante a gente ter os níveis de água realmente aumentados, mas a gente também tem que fazer um pouquinho a nossa parte. E é claro, evitar certas coisas que depois pesam no bolso e aí fica mais difícil ainda. E quando a gente abre a torneira e não tem água, aí é mais complicado ainda. Então, vamos começar o nosso programa de hoje pensando no que a gente pode fazer de coisas boas. E empreender é um ótimo negócio. E o Instituto Nova Mix, ele está justamente dando esse incentivo para você que quer aprender, já gosta de fazer alguma coisa, já sabe, né, algumas coisas gostosas, já tem aquela vontade de ir para a cozinha e quer aprender novidades, quer aprender a fazer de fato coisas que vão fazer com que você tenha um rendimento melhor no final do mês. Tanto para fazer em casa, para a família, aprender, né? Nunca é demais, é sempre bom,
ou fazer sim para vender, fazer bons negócios, inventar moda com a sua criatividade, porque você já pode contar com as novidades da Nova Mix, sempre em 3 lojas em Nova Friburgo, Olaria, Paissandu e Prado, uma loja em Teresópolis e mais 2 lojas no Rio de Janeiro. Então, você pode aproveitar de fato. Ah, e tem também, né, a loja na internet. Você pode pedir que entrega na porta da sua casa. Então não tem como perder essas oportunidades. Hoje a receita vai ser palha italiana. A palha italiana caiu no gosto nacional. Todo mundo gosta de um docinho especial, né? E você pode vender, sim, fazendo coisas diferentes. O Instituto Nova Mix vai lançar um curso de palhas italianas de uma maneira assim diferente também. Tem palha italiana tradicional, tem a gourmet, tem como você fazer o uso, né, da palha italiana em diversas embalagens diferentes, isso é super legal e é interessante, né? Você ter acesso a essa facilidade no aprendizado. Então, a palha italiana, ela é originária, olha só que interessante, gente, ela vem de um docinho chamado salaminho de chocolate, que é um doce português. E, inclusive, no curso, a gente ensina a fazer esse docinho, esse salaminho. E a gente adaptou essa receita, né, portuguesa para o que a gente tem de mais gostoso aqui no Brasil, que é nacionalmente conhecido e internacionalmente conhecido, que é o brigadeiro. E brigadeiro a gente pode dar o sabor que a gente quiser, não é mesmo? Basta ter o quê? Aprendizado, basta saber como fazer, porque você tem como dar sabor, né? Aromatizar e saborizar essa delícia de várias maneiras. Tem um brigadeiro, né? Um docinho muito gostoso chamado bicho de pé. O bicho de pé é um doce de morango, é um brigadeiro de morango. E a gente vai dar uma turbinada nesse brigadeiro de morango e fazer uma palha italiana. A nossa palha italiana, eu já tenho aqui algumas prontinhas. Ela é rosa, por quê? Bicho de pé, morango. Mostra aqui, tá aqui na câmera de cima, ó. A gente mostra aqui o nosso bicho de pé. É a palha italiana bicho de pé. Olha só como que ela fica. Linda, né? E eu vou ensinar vocês agora essa delícia. Bom demais. Criançada adora. E a palha italiana você pode vender de várias formas, né? Pode vender em pacotinhos com 5 ou 6, pode vender ela maiorzinha, pode fazer docinho, brigadeiro de palha italiana. Inventa moda, dá super certo e você vai fazer bons negócios. O que nós vamos precisar para essa receita? Vamos colocar aí a receita na telinha? Vamos aí, receita na telinha, porque hoje eu vou dar antes de começar. Palha italiana bicho de pé, você vai precisar de uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, um pacote de biscoito maisena ou tipo maisena, 25 gramas de pó para preparo de sobremesa sabor morango. O que eu estou usando é da Mavalério. Então, 25 gramas de pó para preparo de sobremesa sabor morango. Uma colher de chá de manteiga, papel manteiga. E eu vou incrementar aqui, essa seria a básica, e eu vou mostrar aqui para vocês o que vocês podem até colocar a mais para incrementar. Eu vou colocar chocolate branco também na nossa massa e vou colocar gotas de chocolate, são as gotas forneáveis, também para dar uma crocância junto com o biscoito maisena. Combinado? Então, ó, na panela, leite condensado, a panela ainda está fria, né? O fogo ainda desligado, ó a chuvinha aí chegando aqui na TV Zoom, ó. Uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, que aí são 200 gramas, uma caixinha de creme de leite. Já coloco o chocolate
branco, 1 xícara de chocolate branco e a manteiga. Um pouquinho só de manteiga, uma colherzinha de chá, porque o chocolate branco ele já tem o quê? Gordura, né? Aí a gente pode também já colocar o pó para a sobremesa. Esse pó, ele é usado tanto aqui no brigadeiro, quanto em mousses, também fica muito interessante, em pudins que vão apenas à geladeira, né, os flans, barvaroise, né, são essas receitas que cabem muito bem esse pó de sobremesa e o que eu estou usando é o da Mar Valério. Aí você vai ver que a coloração também vai mudar e vai ficar bem gostoso. Eu estou dando essa dica, mas uma outra dica também é você usar a gelatina. A gelatina... Ih, tá desligado aqui o meu fogo. Ih, tô sem... Ih, meu Deus do céu. Tá aqui... Deixa eu tirar aqui da... Meu fogão não tá acendendo? Ora, bolas! Vamos ver como que é isso? Deixa eu ver aqui. Estou sem fogão. Meu fogão não está acendendo aqui, gente. Não é falta de gás, não. Oi? Não, vamos aqui, ó. Deixa eu só misturar aqui um pouquinho. Para poder ficar uma cor bonita. Eu tenho que descobrir onde que eu botei aqui também, porque na falta dele ligar, vamos ver se eu tenho o meu... Não, peraí. Aí. Acende. Peraí um bocadinho. Será que acabou o meu gás e ninguém viu, gente? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, gás. Cadê você? Peraí, vamos tentar acender essa aqui agora. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. E eu sei fazer ao vivo. Vamos lá. Então, aqui, o que vai acontecer? Chocolate vai derreter, manteiga vai derreter, né? Tudo no calor aqui da panela. E nós vamos dar o ponto de brigadeiro mole. É um ponto que você logo vai perceber, né, que ele vai desgrudar do fundo da panela, mas ele não vai ficar em ponto de enrolar. Ele vai ficar num ponto mais macio, né, mais cremoso, mas você não vai conseguir enrolar. Ó, já está até dando uma encorpada. Esse pó para sobremesas da Mar Valério, ele é muito bom e ele é muito gostoso. E você encontra, inclusive, de vários sabores. Eu estou usando de morango, mas você tem de limão, de maracujá, de frutas vermelhas. Então, você pode fazer aí uma palha italiana com todos esses sabores diferenciados. E ele rende bastante, porque uma sacolinha vem com 100 gramas. Aqui, por exemplo, eu só estou usando 25. Então, dá para fazer aí 4 receitas para você vender e ter aí um lucro bem legal. Essas gotinhas de chocolate, esses crispezinhos, né? Eu vou colocar quando já estiver no ponto, tá, gente? Ó, esses crispes, esses são forneáveis, tá? Até que eu posso colocar quente aqui, que ele não vai desmanchar. Muita atenção nisso, porque tem crispes que são forneáveis e outros não. Se você coloca um não forneável, né, numa massa quente ou leva ao forno, ele vai derreter. Então, são crispes próprios para biscoitos, para cookies. Então, a gente já vai fazendo dessa forma. Aqui eu tenho
as duas palhas italianas, uma já passada pelo granulado, pelo confeito rosa e outro sem o confeito. Olha só a diferença na cor, você já percebe nitidamente, né, que a cor com o granulado, que é esse daqui, ó, já vai modificar. E você pode também passar essa palha italiana ou no açúcar refinado ou no açúcar de confeiteiro. Então você pode mudar a cor e a textura com confeitos também diferenciados. Então isso tudo tem que ser pensado na hora de custear o seu produto. Isso é muitíssimo importante. Quando você vai botar preço no que você vai vender, tem que ser justo para você, porque principalmente você teve o trabalho e você tem que saber o quanto vai cobrar por esse trabalho e tem que saber o custo da sua receita. Então, aqui, quanto custa o leite condensado, o creme de leite, o chocolate que você vai usar. É importante, eu vou sempre comprar aquele chocolate que estiver mais barato. Não faça isso. Por quê? Porque às vezes vai mudar a sua receita, às vezes não, né? A qualidade do produto que você vai usar vai mudar a sua receita. Então é importante você seguir um padrão na hora de pensar na sua venda, tá? E isso tudo, os cursos do Instituto, que logo estarão disponíveis para você aí de casa, vão explicar, tá? Então, por exemplo, eu uso um leite condensado de uma determinada marca e até então aquele produto dá certo, eu consigo o ponto, eu consigo o sabor que eu quero. Então, mas essa semana aquele outro da outra marca está mais barato e eu vou comprar para poder aproveitar. Se você não conhece esse produto e não sabe como ele vai render na sua panela, não faça isso. Ou compre um e teste, né? Então, é sempre pensando na qualidade que você vai levar para o seu consumidor final. Então, eu já tenho aqui, eu fiz uma forminha pequena, tá? Um tabuleirinho. Passei desmoldante, coloquei papel manteiga e, um tabuleirinho que eu adoro ele. Ele já é velhinho, mas ele é bom para essas coisas, menino, tamanho. Passei desmoldante, coloquei o papel manteiga e passei um pouquinho de desmoldante em cima do papel manteiga, tá? Uma outra dica legal que eu vou dar aqui hoje. É legal você escolher uma boa panela para fazer brigadeiro, palha italiana. Uma panela que não pode ser muito fininha, porque senão o seu brigadeiro vai queimar. E também não pode ser muito grossa, porque também ele vai queimar. Então, escolher uma panelinha, essa minha aqui é teflonada, que é fácil de lavar. E ela é pesadinha. Ela não é nem muito grossa e nem muito fina. Então, ela tem assim uma textura mediana que facilita na hora da gente dar o ponto. E outra coisa, pão duro para mexer o brigadeiro. Você está vendo que ele está fervendo? Vou baixar o fogo para ele não ficar, não queimar e não ficar pronto. Ainda mais que esse meu fogo aqui ele é danado. O pão duro, você passa nas laterais e passa no fundo. Então, você consegue preservar todos os cantinhos da panela. É uma maneira de você fazer brigadeiro e dar certo, tá? Você passa no fundo da panela e nas laterais. Demora um pouquinho para dar ponto, tá? Demora. E você precisa deixar a sua palha italiana no friozinho aqui de Friburgo, da região serrana,
dá até para deixar em temperatura ambiente de um dia para o outro, tá? Na geladeira, você pode deixar aí de 2 a 3 horas, que ela já vai chegar no ponto que precisa. Então, olha só, ainda tá bem mole, ainda vai demorar um pouquinho, mas eu vou seguir um pouco com a nossa receita. Quando estiver desgrudando do fundo da panela, a gente vai misturar. Vou até deixar aqui um pouquinho, não tem problema não. Só. Nós vamos cortar os biscoitos grosseiramente, ó. Não pode deixá-los muito fininhos, tem que ser assim, ó. Você pega um monte na mão, ó, e corta dessa forma. Grosseiramente que a gente fala, que é o que a gente precisa, tá? Só mesmo dando essa quebrada. Você pode usar os biscoitos, hoje também tem uma variedade grande lá na Nova Mix, você encontra, né? Com chocolate. Pera, deixa eu dar uma mexidinha aqui, senão eu vou ter problema. Ó. Tá ótimo, não tá, o fogo tá na temperatura certa para eu não perder a minha massinha. E aqui eu só vou pegar os biscoitinhos. E, tá vendo? Ele tem que ficar com pedacinhos grandes para não ficar esfarelando, senão você vai ter pó de biscoito e não é isso que a gente quer, tá? Biscoito, então, tipo maisena, do jeito que você gosta mais. O biscoito também vai influenciar. Tem alguns biscoitos que são bem abaunilhados, tem biscoitos que tem o gostinho mais forte da maisena, tem biscoito que tem sabor, tá? Então, é importante você ficar atento a isso. O biscoito tipo maisena, você encontra hoje até de limão. Então, é importante saber qual o sabor que você vai usar e manter aquele padrão sempre. Em casa, você pode usar de diversas formas, cada vez que você for fazer, usar uma diferente que vai dar certo. Mas para vender, você tem que criar aí o sabor que o seu cliente já sabe que ele vai ter, tá? Enquanto a gente bota aqui no ponto, vamos ver as ofertas que você encontra nas lojas Nova Mix? Bota aí na nossa telinha, porque tem muita coisa boa que você encontra com facilidade nas lojas Nova Mix. Essas ofertas vão até quando, Pablo? Até hoje, tá? Muita atenção, até hoje, quarta-feira, dia 13 de outubro. Então vamos lá, ou então enquanto durarem os nossos estoques. Bastante atenção nisso, vamos lá. A farinha Primor tradicional de 1 kg por R$ 2,99. Farinha Primor de 2 kg por R$ 2,99. Maionese Vigor Le Chef, a embalagem de 1 kg, R$ 5,99. Precinho ótimo, hein? Maionese Vigor Le Chef 1 kg, R$ 5,99. Creme de leite Mococa, 200 gramas, por R$ 2,29. Creme de leite Mococa, 200 gramas, R$ 2,29. Chocolate em pó da Nutrimax, esse é 50%, pacote de 1 kg, R$ 26,99. A pasta de doce de leite Chamego Bom, embalagem de 1 kg, R$ 11,99. Creme de leite culinário Leco, também embalagem de 1 kg, por R$ 10,99. Nutella, o balde de 3 quilos, R$ 139. Lembrei do Davizinho que gosta de Nutella, aquele que veio desenhar com a gente aqui na segunda-feira. O balde de Nutella, gente, 3 quilos, R$ 139,90. Ganache,
Creme de ganache Harold, a embalagem de 1 kg, R$ 22,99. R$ 22,99. Purelac culinário, embalagem de 1 kg, R$ 19,99. O requeijão Monte Minas, a embalagem de 1,5 kg, ó, o requeijão preço bom aí, ó, R$ 24,99. E o requeijão tipo cheddar, a embalagem de 1,2 kg, por R$ 12,99. E o coco ralado mais coco, a embalagem de 1 kg, por R$ 26,99. Tudo isso e muito mais em promoção, válido até hoje, tá? Dia 13 de outubro, esta quarta-feira, para você aproveitar. Passa lá nas lojas Nova Mix e aproveite assim e dá aquela facilitada aí, aquela enche a dispensa com as coisas que você precisa. E aqui eu já tô com ele no ponto, ó, ponto de brigadeiro mole, lembrando que vai endurecer, tá? Porque o chocolate vai endurecer, o leite condensado, tudo isso aqui vai endurecer na geladeira ou em temperatura ambiente, tá? O ideal é esperar esfriar um pouco, ok? Mas como eu tô com um pouquinho de pressa aqui, eu vou misturar de uma vez os biscoitos, fogo apagado, desligo o fogo para fazer isso, já mistura. Opa, ficaram os biscoitos aqui, vou cortar aqui mesmo no pão duro, não tem problema. Ó, mistura todo o biscoito, ela vai ficar uma delícia, cheiroso. Esse creme, esse pó de sobremesa da Mavaleri, ele é muito bom, muito cheiroso. E podemos colocar as gotas de chocolate branco, aqui já são opcionais, tá? É só você querer ou não. Bom, ela tá muito quente ainda, então não é o ideal. E vamos transferir a nossa receita para, vamos lá, atenção, vamos transferir aqui. Vou botar aqui em cima para mostrar por cima. Ó. Vamos transferir toda para o tabuleiro que já está arrumado, né, para receber a nossa palha italiana. Acomode, essa aqui vai ficar mais grossinha. Ah, uma coisa também importante, o tamanho do tabuleiro e como é que se diz, mostrar a espessura que vai ficar a sua palha, tá? Então, você pode fazer ela mais grossinha ou mais fininha, que vai depender aqui desse tamanho, ok? A minha aqui vai ficar mais grossinha e o tamanho que você vai cortar também vai depender de como você vai vender. Bom, já tá aqui do jeito. Vai ficar na geladeira por 2 ou 3 horas, até mais um pouquinho, porque tá bastante, tá bem quente. O ideal é, como eu falei, antes de misturar os biscoitos e as gotas de chocolate, você deixa esfriar o brigadeiro. Olha só. Tá aqui, ó, pronta para repousar antes de cortar. E aí, o tamanho você vai cortar da maneira que você quer vender, né? Eu aqui cortei quadradinhos, pequenininhos. E a gente vai passar no granulado rosa, aquele granulado de bicho de pé mesmo, ó. E ele fica
bem gostoso. A gente já transfere para cá, eu já tenho 2 aqui. Ele fica bonito, né? Aparece bastante aqui o biscoito, isso é importante. Tem que ter a crocância do biscoito, por isso que é bom a gente não colocar no creme muito quente, porque amolece o biscoito. Então, aquilo que eu fiz ali, em casa, você vai esperar o brigadeiro esfriar, tá? Para misturar o biscoito, antes de levá-lo à geladeira. É porque o nosso tempo aqui é mais curto. Aqui você faz os quadradinhos e pronto. Essa daqui dá para vender umas 4 ou 5, né? Pelo tamanho, você vai precificar de acordo com os produtos que você usou. E tá aí, nossa palha italiana, bicho de pé. Nos módulos, né, de palha italiana, do curso de palha italiana do Instituto de Gastronomia Nova Mix, você vai encontrar palhas italianas de vários sabores. Tem palha italiana, gente, até de queijo com goiabada. Então você pode realmente usar a criatividade. É gostosa, é bonita e é fácil de fazer. Então, para 2 situações, fazer para a família, fazer assim, né, para ter aquela gostosura em casa de vez em quando, ou fazer para empreender. Pode contar com o Instituto de Gastronomia Nova Mix, que você vai ter tudo isso e muito mais. São cursos incríveis que você vai ter à disposição em breve, através do Instagram, das redes sociais. A gente vai falar onde você pode aproveitar tudo isso e fazer bons negócios. Então, nossa transmissão pelo Instagram do Instituto de Gastronomia Nova Mix para por aqui, né? A gente volta na próxima segunda com mais uma receita muito saborosa. Já é semana de Halloween. Olha, para Halloween nós vamos fazer bolo de pote, bolo cemitério no pote. É muito legal, é muito divertido e muito saboroso. Você vai aprender esse bolo de pote na próxima segunda-feira. E na próxima quarta nós vamos fazer brigadeiro de abóbora. Nós vamos dar aquele formato bonitinho também do brigadeiro de abóbora para você aproveitar. Halloween é isso que nós temos. Nós vamos então a um breve intervalo comercial. Vamos para cá. Nós vamos a um breve intervalo comercial e na volta a gente continua ao vivo aqui pela TV Zoom. Vamos falar de um assunto muito sério, a violência contra a mulher, né? E o que tem de novidade, né, em informações para que você entenda que existem várias formas, né? Existem vários momentos que a gente identifica como violência contra a mulher. Nós vamos falar sobre esse assunto no próximo bloco. Daqui a pouco a gente está de volta. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. Ser médica, para mim, é muito mais que um ofício. É a realização de um sonho, né? Que começa há muitos anos atrás, na adolescência. Desde que eu comecei a estudar, eu nunca pensei em ser outra coisa. Você poder fazer o bem para o outro, né? E no seu trabalho, dia a dia, faz a gente crescer como ser humano. Ser médico, para mim, é mais do que uma profissão, é uma missão. Unimed Serrana RJ. Friburgo Shopping, perfeito para você. Muitas novidades te esperam aqui. As melhores marcas, as mais bonitas lojas. Friburgo Shopping, o shopping da praça.
Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. O que você vai ser quando crescer? Nossa Unimed cresceu e tem a cara dos 16 municípios onde atuamos. Tem a cara dos mais de 300 médicos cooperados que atendem você. Tem a cara das mais de 60 mil vidas, as quais cuidamos. E vamos além. E para isso nos transformamos agora na Unimed Serrana RJ. E você é parte deste futuro. Seja muito bem-vindo à Unimed Serrana RJ. Cuidar de você, esse é o plano. Eu sempre pensei que para eu ter a minha própria moto, eu precisaria me esforçar muito, economizar em tudo e viver em função disso, sabe? Mas descobri o consórcio da Yamaha e vi que tinha uma forma mais fácil de realizar meu sonho. A Yamaha Consórcio tem muitas opções e modelos de parcelamento. E depois que dei o lance e fui contemplada, diminuiu ainda mais. Essa moto mudou minha vida. Agora eu tenho mais tempo e liberdade para curtir. Yamaha Consórcio, com você nas suas melhores conquistas. O Toda Manhã está de volta e o assunto agora é muito importante, muito sério. É um assunto que homens e mulheres precisam ficar muito atentos. A gente vai falar sobre a violência contra a mulher. E quem vem falar sobre o assunto é o Adriano Leonissa. Ele é instrutor, de defesa pessoal para as mulheres e ele vai nos dar algumas dicas muito importantes para a gente identificar hoje vários crimes, que a gente acha que não tem nada a ver, mas que já estão hoje direcionados à violência contra a mulher. Não é isso, Adriano? Seja bem-vindo ao nosso programa e para falar de um tema muitíssimo importante. Muito obrigado. É sempre uma honra poder falar sobre esse tema. Está no seu programa, então. Sim. Da outra vez a gente veio falar de defesa pessoal. Sim, com Hoje a gente vai falar certeza. sobre os novos crimes, as novas formas de violência contra a mulher. E é importante, Luciana, porque com a pandemia a gente tem tido picos de violência contra a mulher. Sem dúvida. A violência para a mulher na pandemia, ela se agravou, porque a gente colocou a vítima mais próxima do agressor. Sim. Então, quando estava todo mundo se protegendo no isolamento, a mulher está sofrendo um pouco mais os reflexos dessa violência. Você quer ver uma coisa interessante, você falando isso, que a questão da pandemia, estatisticamente colocou o índice de violência contra a mulher lá em cima. Exato. 2 celebridades recentemente vieram a público falar que quase se separaram na pandemia. Uma foi a Thaís Araújo, do Lázaro Ramos, porque ficaram muito juntos dentro de casa, e a outra foi a Ivete Sangalo com o marido. E elas falaram que o pau quebrou. Maneira, Ainda mais aquele jeito da Ivete Sangalo, O pau quebrou da seguinte maneira. A convivência que eles não tinham, eles começaram a ter, diariamente. Então, assim, as brigas aumentaram, as discussões, os desentendimentos. E é claro, graças a Deus que as duas, não sofreram nenhum tipo de violência, em relação à vida delas. Mas elas falaram em separação. Olha só que louco, por causa da convivência com os seus companheiros demais. E olha que interessante, que são casais que se dão muito bem, que têm profissões de grande importância, relevância, e que são vistos. Imagina naqueles casais que já têm problema. Sim. Imagina naquela vida real, onde a pessoa já sofre a violência. Sim. Tem todo um jeito de você ter que lidar com isso. E olha que crueldade, talvez, com essas mulheres. Sim. Porque está todo mundo isolado, então ela não tem nem a quem recorrer. Muitas vezes a própria justiça não consegue dar conta. Teve até que surgiu uma lei logo no começo da pandemia para dizer que os serviços de atendimento à mulher vítima eram essenciais, porque até esses serviços no começo ficaram fechados. Imagina então que essa pessoa que sofre violência, ela não tinha nenhum recurso. Verdade. Agora, quando a gente fala de violência contra a mulher, não é chegar às vias de fato, Não é somente um tapa, não é realmente a violência somente física. Muitas coisas estão relacionadas a isso. E é justamente sobre essas
coisas novas que surgiram que a gente vai falar. Até porque a gente tem muita novidade hoje no mundo. Verdade. E assim, quando você fala de violência física, é aquela que você vê. Sim. Em tese, ela chega depois. Em geral, a violência contra a mulher, ela não começa com o tapa, ela não começa com o puxão de cabelo, ela começa com a ofensa, ela começa com a agressão verbal e ela evolui. Infelizmente, ela tem essa tendência de evoluir. O que a gente tem de novidade? Talvez a primeira novidade de 2021 seja o crime de perseguição, que é o stalker. Esse crime, ele veio para falar, para tratar daquele tema das mulheres que em geral acontece no término do relacionamento, que elas começam a ser perseguidas pelo ex. É o cara que não aceita o término, e ele vai atrás, e ele sabe a rotina, ele começa a ir no trabalho, ele começa a ir na casa, e ele não dá paz para essa mulher. E que muitos terminam em feminicídio, né? Então, aí que tá. A grande sacada é que muitas mulheres não atentam. Em geral, os episódios de feminicídio, eles vão começar, e talvez agora sendo crime, isso chame mais atenção, eles vão começar com episódios de perseguição, de stalker. Porque o agressor começa ligando, querendo saber onde ela está. E se ela começa a ter um outro relacionamento, ela começa a não dar, isso já é o gatilho para que ele... E normalmente ele ainda faz o seguinte... Ele começa a descrever as ameaças. Olha, eu vou te matar, se você tiver com outro, eu vou te pegar, eu vou... Às vezes ele vai até o novo relacionamento. Então, ele cria embaraço para ela no emprego. Isso tudo está dentro da perseguição. E a gente tem casos famosos. As mulheres precisam identificar isso, né? Pois é, porque ele pode acontecer nesse caso, quando a gente já tem uma relação anterior, e aí o agressor, ou seja, o ex-companheiro passa a virar o perseguidor, mas também ela pode acontecer com um total estranho, alguém que sequer a vítima sabe quem é. Ela começa a receber presentes, ela começa a receber ligações onde que ninguém fala nada, ou ligações fora de hora, ela começa a receber flores no trabalho, e aí o cyber, né? O stalking feito pela internet, começa, tudo que ela posta tem uma Quando essa pessoa não se identifica, ela é considerada um stalker. Sim, é um perseguidor. Tá? Não é que você receba flores de alguém que você, né, um homem querer mandar uma flor para você, não é isso. Por favor, recebam flores, recebam flores. É porque a gente tem que saber o limite disso, né? É aquela pessoa que vai te encher de presente e você não sabe quem é. E você não tem, assim, você não tem interesse em ficar recebendo presentes estranhos ocultos. Você está falando para a pessoa, para, né? Insistentemente. E, em geral, os presentes podem ser presentes que você acha bonitinho, fofinho, porque no começo do stalker, em geral, as pessoas tendem a achar bacana, eu tenho um admirador secreto, ou eu tenho um fã. Só que o problema do perseguidor é que ele vai aumentando, ele vai incidindo mais, daqui a pouco ele começa a invadir a sua vida, e se você bloqueia, ele vai para as pessoas relacionadas a você, ele começa a te ofender nas redes sociais, ele começa a buscar a sua rotina. A gente tem casos famosos, a gente tem uma famosa no Brasil que passou por um episódio de stalker e que teve um desfecho muito trágico. Eu não tô... Então, aconteceu com uma apresentadora muito famosa, ela começou a receber conversas sobre elogios e tal, como é que ela estava indo, né? Ana Hickman. E ela começou a receber elogios, e no começo era bonitinha, era bacana, é um fã, só que ele começou a ficar muito insistente, muito invasivo. E o que ela fez? Ela começou a bloquear, e bloqueou. Então ele começou a ir para as pessoas relacionadas a ela, olha, falando com pessoas do trabalho, pessoas da família, e ela foi bloqueando. E ele começou, como ela é uma pessoa pública, a rotina dela fica divulgada. Dita nas redes sociais. Exato. Ele, em determinado episódio, que ela fez uma apresentação, ele invadiu o hotel em que ela estava, ameaçou que ia matá-la e acabou que no desfecho o cunhado dela teve que entrar em luta corporal e ele acabou morto. Sim, isso. Então, assim, mas ele tinha invadido e já tinha anunciado que iria matá-la, matar todos os outros e se suicidar. Então, assim, é um stalker e é um episódio que faz chamar a atenção. A gente está falando de uma pessoa famosa, mas imagina isso acontece o tempo todo. E a gente não sabe porque não está na mídia, né? Importante, então, identificar esse novo crime e não ficar calada. Muitas vezes o stalker ele vai fazendo você ficar com medo, te criando ameaça,
Ele ameaça não você diretamente, pode ameaçar alguém da sua família. Se você não falar comigo, eu pego a sua mãe, eu pego... Ele pode invadir sua casa, ele vai invadir seus dispositivos. Então, vai te cerceando, vai te colocando com medo, vai criando pânico. Sim. Você começa a não sair mais de casa, não vou em tal lugar porque pode encontrar. Isso vai modificando a sua vida e te causando temores. E acontece uma situação, né, hoje em dia, porque a gente luta para o espaço da mulher no mercado, a gente luta para essa independência, para a gente poder ser o que a gente é, para a gente usar a roupa que a gente quer, para a gente se mostrar da maneira que a gente quer. Exercer seu direito de ser quem você é. Exercer o direito de ser mulher, né, da maneira que você quer. E aí surge um outro problema, né, porque eu sou mulher e você fica naquela situação de se expor ou não se expor, né? Aí entra uma situação, Adriano, que a gente vai entrar numa questão das mulheres mesmo de poderem ser o que elas querem ser. Vai aí numa falta de equilíbrio que a gente ainda vive e que é uma realidade. Então, por exemplo, as meninas, né, que se expõem o tempo todo na internet, que são lindas, né, sabem tirar fotos maravilhosas, locais maravilhosos, mas por muitas vezes de biquíni, de, como é que se diz, até seminuas, né? Isso é um problema. Então, é um problema. Vamos falar de proteção. Para isso, esse stalker pode ser um cara que seja seu fã, seu admirador na rede social e comece a te perseguir, porque acha que aquilo é uma autorização. Ele identifica no que você faz como uma permissão para que ele haja. E isso precisa ser percebido pelas meninas, porque elas geram para si uma fragilidade. Porque normalmente ela vai colocar essas fotos, ela vai colocar onde ela vai estar, que horas ela vai chegar, com que roupa, ela vai contar tudo. Até se ela vai de transporte, ela conta tudo. Porque as redes sociais hoje, a nossa vida hoje, ela é física e também é virtual. Da mesma intensidade. Do outro lado tem alguém doente aí, louco. Sim, né? que ele se fixou tá tramando isso. Ele se fixou em você e ele vai gerir a vida dele em busca daquilo. Ou ele pode ser um admirador, ele pode ser um cara que quer se envolver com você, mas ele pode ser simplesmente um predador. Ele vai buscar uma presa. Aonde isso, o limite disso é que torna a situação complicada, né? O abuso. O excesso. Exatamente. É claro que a gente não está generalizando, óbvio, né? Os homens vão ver essa menina, como as meninas também vão ver, porque tem também... O inverso? O inverso, Perfeito. né? Há mulheres que fazem isso com os homens e chegam a vias de fato, também, né? Até de morte. Sim. Então, assim, é difícil isso, né? Achar o equilíbrio entre o que é exposição excessiva e o que é cuidado. E saber identificar. Então, até onde o importante fica demais. Nos primeiros sinais, ficar atenta. Porque a tendência é achar que é fofinho, achar que é bonitinho, achar que é um encanto. Estou ganhando presente. Só que daqui a pouco aquele presente ele fica um presente mais estranho, começa a receber coisas esquisitas, fotos suas que você nem sabia que estava sendo observada. E isso, fotos da frente da sua casa, ou seja, eu estou aqui. São recados. Então, a tendência disso ir piorando e se agravando, o ideal é que você já, no começo, desperte. Preste atenção. Muito importante, olha só que legal. A tendência, quando você começa a sofrer episódios de stalker, ainda mais o cyber stalker, é apagar tudo da rede social, tirar aqueles comentários. Mas, para a sua segurança, o ideal é você registrar tudo isso. E não fique calada. Leve isso para as autoridades. As delegacias hoje têm equipes especializadas, são delegacias especializadas em crimes que ocorrem pela internet, crimes informáticos. Então, eles vão precisar dessas informações que se você apagar, talvez você dificulte a sua própria defesa. Sim. As mulheres que te procuram, né, até para aprender a defesa pessoal, elas vêm com essas histórias né, desse tipo de violência? Em geral, as mulheres despertam para se defender após episódios de violência. Talvez a grande sacada fosse identificar antes. Talvez as mulheres devessem ter, porque não é da cultura, em geral as mulheres
não estão envolvidas em atividade de defesa pessoal, de luta. Sim, sim. Então elas começam a buscar isso quando alguma coisa dispersa. Já deu problema. O sinal está de amarelo para vermelho. Venham antes, meninas. Sim, sim. Não pode chegar realmente ao limite de chegar à complicação mesmo. E os outros tipos de crimes que hoje a gente já identifica, o Adriano, o stalker e os outros? Então, o próximo crime que a gente vai falar, e ele já é famoso, mas não era crime, que é a violência psicológica. A violência psicológica ficou muito em evidência quando se fala em Lei Maria da Penha. Sim. Então, assim, a Lei Maria da Penha identifica a violência psicológica contra a mulher como uma daquelas formas de manifestação da violência. Só que ela não era crime. Então, olha que curioso. Você tinha uma violência psicológica que era um ilícito civil, mas que não tinha uma pena. Porque o agressor podia cometer determinadas atitudes com você que gerassem uma violência psicológica, mas como não era crime, não tinha pena, você não podia chegar na delegacia e falar, olha, eu tenho aqui, o cara fala, tudo bem, mas que não é crime, eu não posso fazer nada. Então, por exemplo, se ele fizesse uma violência psicológica mediante uma ameaça, aí era um crime. Então ele ameaçou. Uma ameaça, claro, te causa uma violência psicológica, te causa uma bala, um dano, você fica preocupado, será que ele vai cumprir essa ameaça? Isso é uma violência psicológica e também é um crime. Então, desse fato, sim. Agora, se ele, ao invés de fazer uma violência, uma ameaça, ele ficasse te olhando com a cara muito fechada, ou ficasse fazendo gestos estranhos, ou ele, então, ameaçasse o seu cachorro. Ficasse para o seu cachorro, eu vou te pegar. Você sabe que o recado que está sendo dado, aquilo te causa um temor, mas não era um crime. Já hoje, a legislação evoluiu. Então, os atos de violência psicológica, por si só, viraram crime. E geralmente eles usam questões materiais, né? É o dinheiro, eu que dou dinheiro para fazer isso, né? Isso tudo é um controle, né? É um controle emocional da vida. Em geral, o que eles fazem? Eles tiram os meios que a mulher, e aí vou chamar aqui de vítima, eles tiram os meios que a vítima tem de ter independência. Então, eles vão tirar o jeito para ficar educação. Totalmente dependente Ela dele. não vai estudar, ela não vai conversar com familiares, ela não vai em determinados lugares, ela não vai trabalhar, porque esse trabalho não é trabalho de mulher Pode mesmo. começar assim, você vai aonde assim, né? Vestida desse jeito? Por que essa roupa? Ou então não gosta dessa roupa. Ou então, em episódios mais drásticos, ele rasga aquela roupa, ele queima aquela roupa, porque aquilo não é roupa de uma mulher direita. O discurso da mulher dele. Da minha mulher. Ou os outros vão te olhar, não vão te respeitar. Ele vai fingir que está protegendo. Não, isso aqui é para te proteger da violência do mundo, mas na verdade ele está te isolando do mundo. Então, é claro, se a pessoa fica limitando o seu direito de escolha da sua roupa, o direito de escolha, você não pode usar maquiagem, você não pode pintar o cabelo, você não pode... Ele vai te cerceando, de certa forma, ele vai te isolando e te dominando. Isso vai causando um dano emocional, psíquico. Você tá gorda. Olha, ninguém vai te querer assim. Mas eu vou pra academia. Pra academia pra quê? Ou seja, ele te cria um efeito de você não pode se cuidar e você é culpada por não se cuidar. Ele vai criando. Isso tudo gera na vítima o dano emocional. Sim, a depressão abala, profunda. Exato. E enquanto ele vai fazendo isso, ele vai limitando essa vítima, ele vai isolando essa vítima, ele vai criando nela uma fraqueza espiritual, uma fraqueza emocional, uma fraqueza psíquica. E hoje você denunciar essa pessoa, isso já é crime. E como você é a grande prova, sacada. Né? Então, a grande sacada desse crime é que ele tem prevalência às palavras da vítima. Porque, é claro, uma violência como essa, em geral, pode ser que ela aconteça no meio da rua? Pode. Mas, em geral, ela vai acontecer dentro de casa, naquele quadradinho escuro, ninguém está vendo. É ele e a vítima. Ora, ela não teria como provar se não valesse a palavra. A palavra da vítima é importante para demonstrar. É claro que, se ela tiver, por exemplo, um laudo psicológico demonstrando, olha, ela sofreu, é bem-vindo, mas não é necessário.
Sim. O fato dela narrar, e ela vai narrar fatos. Olha, ele fez isso, ele faz dessa forma, ele me constrange, ele me impede, ele não me... Isso tudo são os elementos que vão demonstrar a violência psicológica. E geralmente a vítima tem vergonha, né? Por quê? Porque a violência psicológica, ela diminui a sua capacidade de tomar decisões, a sua capacidade de identificar a realidade. Então, essa vítima, ela começa a ficar constrangida. Ela começa a acreditar naquilo que foi dito. Então, se ele fala para ela, você é uma burra, nada que você faz dá certo, você não tem capacidade de nada, você é uma fraca, você é uma limitada. Na cabeça dela, porque, olha que interessante, ela tá assim, né? E olha que covardia, Luciana. Se ela ouve isso de um estranho, você ouvir de um estranho que você está feia, gorda, que você é burra, é indiferente. Você vai ouvir e vai falar, tá, problema seu. Mas quando você ouve de alguém que você gosta, de alguém que você convive, você tende a pensar sobre aquilo. Você tende a absorver aquilo. E isso é a grande maldade dessa violência. Porque como você ouve de alguém que você, em tese, acredita, que vive, que você divide sua vida, então se essa pessoa está falando, pode ser que seja verdade. E você começa a acreditar que aquilo é verdade. E você começa a ter um problemão para tomar decisões. Porque você é fraca, burra, né? Então você não toma decisões. Então, pesquisas demonstram que mulheres que sofrem violência psicológica têm grandes dificuldades de tomar decisões importantes. Têm grandes dificuldades de controlar o estresse. Têm crises de choro. Elas têm... uma insegurança muito grande, depressão, tristeza e muitas com picos até de vontades de suicídio. Isso é muito cultural ainda, né, Adriano? Essa coisa do mundo machista, dos homens tomarem a conta da situação, né, deles serem os primeiros, vamos botar assim. Mercado de trabalho é a mesma coisa, né? Até a mulher chega no mercado de trabalho. Quantos filhos você tem? Eu tenho 2. Não, vou ficar com aquele cara que não tem nenhum. Isso já é uma violência contra a mulher. Sim, antes mesmo, sequer ela está empregada e já sofre uma violência do trabalho. Só porque ela tem filho, né? Então, porque não, mas já sobrecarrega em cima Ou então da mulher. Pergunta para ela, você é casada? Ou então você pretende ter filho? São perguntas que não tem nada a ver com a função que ela vai desempenhar. Ela tem uma função para dentro da empresa e as perguntas são perguntas da vida privada. Por quê? Porque essas perguntas vão ajudar a limitar essa mulher. Ou seja, mais cruel. Se o filho fica doente, o pai não vai chegar junto, não, só a mãe. Isso, e aí você olha como isso é cruel com a mulher. É muito complicado. A mulher sofre violência doméstica. Então ela sofre, em geral, com a violência doméstica, ela tem uma dependência econômica. Ou seja, o seu agressor domina economicamente. O que ela faz? Ela tenta se colocar no mercado para ter uma renda. E aí, quando ela busca o mercado, ela sofre discriminação antes mesmo do trabalho. Então, ela não consegue se colocar. Com isso, a gente gira um ciclo, porque ela não consegue ter renda, então ela continua dependente do agressor, continua vivendo sob dependência econômica. Então, essa dependência econômica continua gerando violência doméstica e a gente cria para essa mulher uma sensação de que é uma impotência muito grande. É desse jeito mesmo. É uma impotência. Eu não tenho o que fazer. Sim. E aí você vai ouvir, muita gente diz assim, mas se ela está sofrendo violência, por que ela não larga o marido? Ela não larga o marido porque ela não consegue. Porque o mundo oprime essa mulher de várias frentes. Sim. Então, está aí a nossa grande missão de botar esse assunto em evidência e discutir isso, gerando esse conhecimento, esse fortalecimento. Tá. Então, vamos para um intervalo? A gente volta ainda falando dessa terceira. Da última forma. Perfeito. E até mesmo como a mulher pode se proteger, né? A gente pode se proteger de várias formas, inclusive fisicamente. Perfeito. Né? Daqui a pouquinho, então, a gente está de volta. Friburgo Shopping. Perfeito para você. Muitas novidades te esperam aqui. As melhores marcas, as mais bonitas lojas. Friburgo Shopping, o shopping da praça. Ser médico para mim é aprender a cuidar, a curar. O dia a dia de, às vezes, sacrifícios, mas muitas vezes recompensa.
O médico, ele está presente para poder tranquilizar o paciente, seja qual for a situação. Cuidar do bem mais precioso que existe na humanidade. Medicina é servir com verdade, servir com ética. Unimed Serrana RJ. Varejão da Construção, preço bom. Promoções arrasadoras você não pode perder. Escada alumínio 5 degraus, R$ 149,90. Pia inox 1,5 m, R$ 249,90. Vaso acoplado branco, R$ 319,90. Caixa d'água 1.000 litros, R$ 379,90. Toda loja em 10 vezes sem juros nos cartões. Rua Coronel Zamit, 165, bairro Ipu, atrás do Mercado das Flores. Telefone 2522-6050. Varejão da Construção, preço bom. Escolhi a Yamaha para ser a minha parceira e me ajudar no trabalho, além de poder curtir a vida com emoção. Como eu fiz, foi fácil. Eu optei pelo consórcio Yamaha e pagando um pouquinho por mês, deu mais que certo. E com um prazo que ficou bom para mim. Até que fui contemplado e pronto. Agora tenho mais independência e posso viver a minha vida com liberdade e tempo para fazer tudo o que eu gosto. E com quem eu gosto. Yamaha Consórcio, com você nas suas melhores conquistas. Essa pandemia elevou bastante, valorizou bastante a função do médico. Uma doença absolutamente desconhecida e que testou toda a nossa capacidade emocional e de trabalho. Mudou muita coisa pra gente. As pessoas que têm essa sensibilidade, elas vão ficar melhores após a pandemia. Na realidade, o que importa é viver bem, viver com saúde. Unimed Serrana RJ. Toda manhã está de volta e a gente está conversando hoje, né, com o Adriano Leonissa. Ele que tem um projeto super legal para que as mulheres possam buscar as suas defesas, tanto física quanto na lei, né? Vamos colocar assim dessa forma. E ele estuda muito esses assuntos justamente para passar para essas alunas, não é isso, Adriano? Então, a gente vai continuar falando sobre esses novos crimes que surgiram de violência contra a mulher. A gente já falou aqui, Adriano, do stalker, né? Sim. Dessa violência psicológica e a outra. Então, agora a gente vai falar sobre a violência política. E olha que legal falar de violência política. A gente está dizendo aqui de uma sociedade que, em tese, não é dividida igualmente, onde as mulheres têm menos oportunidades, onde as mulheres acabam que têm desigualdades no trabalho, desigualdades sociais. E a gente vai falar de violência política, que é justamente você tirar da mulher, retirar da mulher a capacidade... A autoridade. De concorrer e de exercer cargos políticos. Tão importante esse novo crime, e ainda mais agora que a gente está em ano pré-eleitoral, né? Ou seja, ano que vem a gente vai estar tendo que eleger pessoas. E é importante dizer para as mulheres sobre violência política, porque é justamente a capacidade dela poder votar e ser votada. Sim. Tirando assim essa questão de partido ou de preferências, né? Eu vou falar da única presidente, né, que a gente teve mulher no Brasil, que foi a Dilma. E é claro que ela fez muitas coisas. Politicamente, a gente não está falando isso, tá? Mas como ela sofreu, ela só podia ser mulher. Tá, ela fez errado. Tá? Sim, mas não justifica. Mas não é porque ela é mulher. Porque, então, os argumentos, isso é legal. Podia ser mulher. O argumento não é um argumento técnico. Não. Quando você fala assim, um erro, e aí vamos citar aqui, como foi dito, então vamos falar da presidente, beleza, houve um erro de administração. Sim. Só que aí, quando você critica pelo fato de ser mulher. Quando você critica, aí você perde a razão. A crítica não é mais uma crítica de administração, é uma crítica porque é mulher. E aí vai falar assim, mas é mulher. É mulher, só podia ser mulher. Isso é violência política. A última, né, foi uma agressão sofrida na CPI da Saúde, né, um depoente que agrediu a senadora. A senadora, ela se impôs, né, em coisas importantes que o depoente estava falando e ela levantou o tom de voz e o cara chamou ela de desequilibrada. Então, só podia ser mulher desequilibrada. É isso, porque aquilo ali, o que acontece? O
O jogo político é esse. É você aumentar a voz quando é importante ou baixar, porque faz parte do discurso político e isso é bem exercido pelos parlamentares. Deixa eu só citar a nossa vereadora Maiara Felício, né? Que além de ser mulher, ela é negra. Sofreu também pelas duas situações. Sim. E a gente mostra, e assim, por que é tão importante? Porque a gente vê o número de parlamentares de mulheres. E aí quando você bota mulheres negras, o número é muito reduzido. São barreiras que as mulheres têm que romper. A violência política contra as mulheres, ela trata justamente disso. Que eu estava pesquisando, e aí justamente por conta da lei, por que as mulheres não vão para a política? Assim, por que não temos mais mulheres na política? E tem uma pesquisa recente agora, de um grande jornal, dizendo que as duas principais causas das mulheres não irem para a política é como elas são tratadas nos partidos políticos. Olha que loucura. E a outra... Já começa internamente. E a outra porque elas não conseguem ascender, não conseguem chegar. Então, assim, o que é importante nesse novo crime? É que ele cria regras onde você tratar, você discriminar, você gerar barreiras para uma mulher pelo fato de ela ser mulher, passou a ser crime. A gente teve algumas mudanças recentes e isso é importante. Por exemplo, cotas de mulheres nos partidos. Foi uma fonte, uma forma de equilibrar um pouco mais a balança. Porque olha que curioso, Luciana, nós temos um país onde mais da metade, 52% do eleitorado são mulheres. Sim. Mas apenas 15% dos cargos são ocupados por mulheres. Ou seja, as mulheres não chegam lá, apesar de elas serem a maioria que vota. E vou te falar, as mulheres não estão votando nas mulheres. Não estão. Olha, uma coisa que... Porque ficam apreensivas também em relação a isso. Mas por quê? E aí talvez, olha que interessante, as propagandas para as mulheres são discriminatórias. Sim. As mulheres têm menos espaços, menos verba. O material de campanha para as mulheres são materiais que já chegam prontos, então não tem o perfil da candidata. Sim. E ela acaba tendo que aceitar. Por quê? Porque é a regra do partido. Porque o partido é pensado pela sua maioria, e a maioria deles são os homens. A gente aqui não está falando de caráter, de ética, de nada disso. Não, a discussão aqui é de legislação. Só por você ter o gênero feminino. Tá? É isso. E é justamente esse o crime. Que não parte, é biológico. Que não parte de nada, é a natureza humana. Ó, uma coisa que acontecia, que hoje já não pode mais, por exemplo, propaganda política que deprecia a mulher. Sim. Porque é uma tantas outras, né? Para você tirar aquela mulher da concorrência, você fala assim, olha, não vote na mulher porque ela tem TPM. Isso é uma propaganda que degrada a mulher. Então, é proibido. O crime de violência de violência política contra a mulher, ele impede, por exemplo, que você, por razões de ser mulher, você crie obstáculos. Sim. Ou seja, você você impeça essa mulher de exercer ou de se candidatar. Ou seja, ela é candidata, beleza. Só que a verba partidária, a verba que ela tem para gastar é menor do que a verba do homem. Ou seja, como que ela vai fazer uma campanha exitosa? Aí você vai ter uma mulher que vai ter menos condições, por isso você tem menos mulheres disputando e as outras mulheres que poderiam se candidatar, elas vêm de fora essa realidade e vão dizer o seguinte, puxa, elas têm que correr eu não vou ter espaço. Atrás. Isso então hoje é crime. A gente tem essa violência política contra as mulheres criminalizada, ou seja, hoje praticar essa discriminação contra as mulheres, impedindo que ela exerça, ou inclusive quando ela já ganhou a eleição e ela tem o seu mandato. Teve um caso muito recente aí, de uma parlamentar, que conversando com a mesa diretora, acabou sofrendo uma importunação sexual por um par dela. Tem isso. Aquilo ali é uma violência política contra a mulher. Porque quando ele faz aquilo... a mão na cintura... Quando o parlamentar faz aquilo, o que ele está dizendo, qual o recado que ele está dizendo? Ele está objetificando a mulher, ele está transformando aquela mulher numa coisa. Então, as palavras dela são menos importantes. Sim. Porque naquele momento ela não é uma parlamentar, ela é uma coisa, um objeto que ele toca como ele quiser. E isso mostra para a sociedade que a mulher ela tem menos importância. Por isso, tão importante foi a repercussão disso e por isso o crime.
Bom, então a questão hoje é justamente essa, né? A gente se situar nessas... de tudo novo que vai surgindo e que a gente tem que berrar mesmo, gente. Parece que é demais, mas não é, tá? Não é, a gente vem sofrendo já ao longo, né, dos séculos, né? A mulher sempre foi vista dessa forma. Verdade. E se nós agora, com a ajuda, né, ainda bem que a gente tem que a gente brinca, mas se a gente não se juntar mesmo e brigar e debater esses temas, a gente vai ficar para trás, né? A gente tem aí um machismo enraizado no planeta, de uma forma geral. Mulheres que, nossa, nem pensam em conseguir aquilo que as ocidentais, muitas orientais ainda não conseguiram, que as ocidentais conseguem, né? Direito ao voto, direito a casar com quem quiser. Isso, em alguns países do mundo, ainda é um problema. E é isso que a gente tem que combater, né? Para a gente, aqui, que já está acostumado com tanto mais liberdade, e para essas mulheres que ainda estão engatinhando. E isso é uma realidade. E se a gente não pensar, né, de alguma forma, a gente vai ficar refém disso para sempre. O seu projeto, né, o projeto Defenda-se Mulher, quem quiser entrar em contato com o Adriano, como que a gente faz? Legal, olha só, o projeto Defenda-se Mulher, ele hoje, basicamente, nossa conversa, ela acontece pelo Instagram. Então, o nome do projeto Defenda-se Mulher 360. E 360 é legal porque a gente fala de um círculo de defesa justamente em volta da mulher. Sem contar que todas as mulheres são uma mulher 360, né? Sem dúvida. Vocês estão em todas. Então, assim, o bacana é, procura a gente lá. A ideia é apresentar para vocês meios de defesa contra as violências. E se você entende, você consegue se defender. Sem você entender, você não se defende. Você não sabe nem qual é o risco, né? É isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença e até a próxima oportunidade. Esse debate tem que ser, como é que se diz, além do que isso apenas que a gente fez aqui. É sempre. Até a próxima, Adriano. Até a próxima. Até a próxima. E você aí de casa, tenha uma ótima quarta-feira. Respira fundo, você merece, precisa. A gente se encontra na sexta, se Deus quiser, com mais toda manhã. E na semana que vem não é Halloween ainda não, gente. Eu tô perdida aqui nas datas. Semana que vem ainda tem mais novidades antes de chegar o Halloween, viu? Então a gente se encontra na próxima. Até lá. Toda manhã, oferecimento Unimed Serrana RJ, uma nova Unimed, crescida e cheia de vontade de cuidar de você. Friburgo Shopping, perfeito para você. Muitas novidades te esperam aqui. E Nova Mix Food Service, um mundo de oportunidade. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.